E aí pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de montagem e manutenção de computadores, seguindo aquela ideia que a gente já vinha estudando ao longo do ano passado, onde a gente estava vendo sobre a formatação de computadores. Eu já tinha feito uma série de vídeos explicando algumas coisas para vocês, né? Hoje eu vou passar por essas partes rapidamente, até que a gente chegue no tema principal da nossa aula, tá bom? Vamos lá. A gente já viu como preparar nosso espaço de trabalho para realizar uma formatação. Lembrando que se você não viu, volta lá no primeiro vídeo que você vai ver. A gente já também viu como desmontar um computador desktop para realizar a manutenção. Também falei sobre esse mesmo processo no notebook, certo? Isso aí a gente viu que nem sempre vai ser necessário para realizar uma formatação. Estudamos como fazer backup de arquivos e também como fazer backup de drives, ok? Então, depois que a gente define qual vai ser o sistema que vai ser instalado, faz o backup dos arquivos do usuário, faz o backup dos drives, o nosso computador ele está pronto para ser formatado, tá? A única coisa que a gente precisa é da mídia de instalação do sistema operacional que a gente vai gravar, ok? Então a gente vai ver hoje como é que esse processo pode ser feito, certo? Então vamos supor que eu já fiz o backup dos drives do meu usuário, fiz o backup dos drives, né, arquivos e drives, e agora eu preciso instalar esse sistema operacional. Então, para fazer isso, eu posso usar duas tecnologias, né, dois dispositivos, vamos dizer assim. Eu posso usar um pendrive, tá, como esse aqui, ou eu posso usar um DVD, certo? Então, como a gente está vendo aqui, né, para o processo de gravação do sistema operacional em uma mídia externa, a gente normalmente utiliza pendrive ou um DVD. E aí a gente diz que está criando uma mídia bootável. Esse bootável vem de boot, certo? É quando a gente está iniciando o computador. Então a gente pode dizer assim, a gente inicia o computador a partir dessa mídia. Normalmente o nosso computador ele dá o boot, né, como a gente costuma falar, pelo HD dele. Por que pelo HD dele? Porque é onde está instalado o sistema operacional. Então, quando ele inicia a partir do seu HD, né, o disco rígido, ele vai pegar todas as informações pertinentes a respeito do sistema operacional. Porém, quando a gente vai formatar um computador, a gente não quer que esse computador inicie pelo HD, que é onde está o sistema operacional, vamos dizer assim, o antigo, que eu quero excluir. Eu quero que iniciar por uma mídia que me permita reinstalar esse sistema operacional. Okay? Então, para isso a gente utiliza ou um pendrive ou um DVD, certo? O DVD é uma mídia que está entrando em desuso gradativamente, certo? E o pendrive ele traz algumas vantagens, né? Pois ele permite que eu grave um sistema operacional nele, depois exclua, grave outro, grave outras informações se forem necessárias, tá? E quando a gente está trabalhando com formatação de computadores, muitas vezes a gente gosta de ter mídias já prontas, né? Então, para esses casos, o DVD ele pode ser uma opção, tá? Mas não é um processo demorado. E pendrive hoje está tão barato que talvez compense mais a gente comprar alguns pendrives para já deixar com o sistema pronto do que mídias como CD e DVD. Afinal, alguns computadores não vêm mais nem com o drive, né? A gente chama assim drive de CD e DVD para encaixar esses dispositivos, tá bom? Então, eu pessoalmente opto pelo pendrive, certo? Isso aí vai de cada um, certo? A adaptação de cada um. E aí, para fazer esse processo de gravar, a gente precisa realizar o download do sistema operacional. Normalmente fica no site do fabricante, tá? E ele vem em formato .iso. O que é esse formato .iso? Basicamente, quando a gente tem uma mídia, um DVD, certo? Ele tem vários arquivos lá dentro. O arquivo .iso é basicamente como se eu pegasse todos esses arquivos desse CD e transformasse em um arquivo só, certo?
Então, eu consigo, por exemplo, baixar o sistema operacional do site do fabricante em um único arquivo e gravar em uma mídia, tá? E aí lá dentro esses arquivos eles vão se expandir, vão se transformar em outros arquivos, tá legal? Então, basicamente a gente pode dizer que o formato ISO é um DVD compactado em um arquivo só, tá? Compactado não quer dizer que ele está em um tamanho menor, certo? Em relação ao tamanho do arquivo. Por exemplo, se o arquivo .iso tem 3.5 GB, quando eu gravar ele no meu pendrive, quando eu gravar ele no meu DVD, ele vai permanecer com esse tamanho, tá certo? Compactado eu falo no sentido de ter apenas um arquivo só para ser gravado nessa mídia, que pode ser o DVD ou pode ser o pendrive, né? Ou outras mídias externas, como HD externo, etc. Tá bom? Então, para que ocorra o processo de gravação em pendrive ou DVD, a gente precisa de softwares específicos, tá? Há algum tempo atrás, existiam vários softwares que a gente poderia fazer isso. Então, era meio complicado você definir um específico, né? Você teria lá que testar aquele que você se adapta melhor. Hoje, o processo já está mais fácil. Atualmente, as próprias fabricantes já disponibilizam esses softwares, tá? Para facilitar a nossa vida. Então, a gente vai fazer uma simulação hoje, supondo que, após fazer esse backup dos drives, eu agora quero gravar essas mídias dentro de um pendrive, tá bom? Então, a gente vai fazer essa simulação utilizando o Windows 10 e também utilizando o Linux Ubuntu, né? Ambos na sua última versão, tá? A versão que hoje, no dia que a gente está gravando esse vídeo, está disponível, tá bom? Então, vamos ver como é que isso funciona. Então, eu estou aqui no meu navegador, né, no meu Google Chrome, e eu posso simplesmente pesquisar, né? Vou começar pelo Windows 10. Hoje, se eu quisesse criar uma mídia de instalação do Windows 10, basta que eu pesquise aqui no Google mesmo, tá? O Windows 10 download, certo? Feito isso, eu vou ser redirecionado para o site da Microsoft, desenvolvedora do Windows. E aqui eu tenho a opção de instalar o Windows 10 no meu computador, certo? Então, vou ler aqui para vocês o que é que eles nos apresentam, tá? Para começar, você primeiro precisa ter uma licença para instalar o Windows 10. É importante a gente saber que o Windows 10 ele é um sistema pago. Se, quando você comprou o seu computador, ele já veio com o Windows, seja o Windows 10 ou uma versão anterior, isso quer dizer que você tem essa licença, dá uma olhada no manual do seu computador. É interessante que você, caso você vá formatar o controle de um cliente, você pergunte isso a ele, ou olhe, às vezes no verso do computador tem o código com o número da licença, para que você não venha instalar uma cópia alternativa, né? Ou pirata, podemos dizer assim, sendo que o cliente ele tem a versão original do Windows, ok? Então, depois de ter essa licença, a gente pode fazer o download mesmo sem ter a licença e instalar, tá? E depois fazer a ativação desse sistema. A gente pode baixar a ferramenta mesmo que a gente não tenha uma licença do Windows, tá? Então, a gente vai baixar aqui a ferramenta. Essa ferramenta permite que eu crie, né, um pendrive bootável. Então, feito o download aqui da ferramenta, certo? Vou executar ela. Simples demais. Simplesmente eu vou abrir essa ferramenta e seguir os passos que ela vai me fornecer, certo? Então a gente vai esperar ela concluir. Vou pular algumas etapas porque tem alguns processos de carregamento, então pode ser que demore 1 ou 2 minutos, um pouco mais. Então vou fazer alguns cortes para não ficar tão demorado. Então aqui tem os termos, tá? Que a gente pode ler. Caso a gente concorde, a gente vai aqui em aceitar, tá? Novamente ele vai carregar um pouco, fazer, como ele está dizendo aqui, né, alguns preparativos para dar sequência ao processo de criação, né, da mídia bootável. Então ele já terminou de carregar aqui e essa parte é muito importante, né? Ele pergunta aqui o que nós desejamos fazer. Então eu posso atualizar este computador agora, ou seja,
instalar nele a última versão do Windows 10, que não é o que eu quero fazer. O que eu quero, na verdade, é criar uma mídia de instalação, certo? Um pendrive ou arquivo ISO para outro computador, certo? Eu vou usar o meu computador para gravar essa mídia de instalação para ser instalada em outros computadores, tá? Então eu avanço e aqui ele vai pedir para selecionar o idioma, a arquitetura e a edição, certo? E aqui ele já deixa marcado usar as opções recomendadas para este computador. Isso aqui também a gente precisa analisar, tá? Se a gente quer realmente português, né? Provavelmente vai ser português Brasil. O sistema operacional, a única opção que a gente tem é o Windows 10. E aqui a arquitetura, certo? Se 32 bits, 64 bits ou ambas. A gente não vai levar isso em consideração agora. Isso aí vai ser o tema da nossa próxima aula, tá? Caso você já queira se aprofundar nisso aí, vocês já podem dar uma pesquisada, tá? Não é muito complicado. Mas por enquanto a gente vai deixar aqui 64 bits, tá? E eu vou avançar. E aí o que é que ele pede? Para eu escolher a mídia que vai ser usada, se vai ser uma unidade flash, que no caso vai ser um pendrive, ou um arquivo .iso. Eu posso ou gravar essa informação em um arquivo ISO, certo? Posso ter aquele arquivo que eu falei, que é um único arquivo para gravar depois em um DVD, ou na unidade flash USB, que seria o meu pendrive, tá? Então, eu quero nessa opção aqui, que é para gravar em um pendrive. E ele já me diz aqui, ó, que são necessários pelo menos 8 GB para fazer esse processo de instalação. Ou seja, eu preciso de um pendrive de pelo menos 8 GB de memória, certo? Então, vou inserir aqui o pendrive no computador para iniciar o processo de instalação. Então, já estou aqui com o meu pendrive, certo? 8 GB. Vou inserir ele aqui no meu computador, né, numa entrada USB. E vou clicar aqui na opção avançar. Então ele já está aqui identificando o meu pendrive, ele está na unidade E, certo? Vou só confirmar aqui, é esse mesmo, está aqui. E vou avançar. Então novamente ele vai fazer lá aqueles preparativos para começar o processo de instalação, certo? Então a gente pode ver que ele já iniciou aqui a contagem, né? Ele vai enviar as informações do sistema operacional para o meu pendrive, para que ele se transforme então numa mídia bootável para realizar o processo de instalação, tá? Vou deixar finalizar e daqui a pouco eu volto. Então pessoal, já finalizou aqui, tá? A criação da minha mídia bootável. Basta que eu clique aqui em concluir e pronto. O pendrive vai estar pronto para ser utilizado para formatação. Então pessoal, a gente viu como é simples fazer isso com o Windows 10. E agora a gente vai ver de forma semelhante como fazer isso aí com o Linux Ubuntu, ok? A ideia é bem semelhante, tá? Vou vir aqui novamente no meu navegador, só que agora eu vou procurar como fazer o download do Linux Ubuntu, certo? Então já venho aqui para o site da Ubuntu e eu vou ter aqui a última versão, tá? O site do Ubuntu é em inglês, mas aí eu posso simplesmente traduzir aqui, tá? Bem simples. E aí simplesmente clicando aqui na opção baixar, ele é um pouquinho diferente, tá? Quando eu clico aqui na opção baixar, ele primeiro vai fazer o download do arquivo ISO, certo? Tá aqui fazendo já o download do arquivo, vocês podem ver aqui .iso, certo? Eu vou cancelar porque eu já tenho esse arquivo baixado aqui dos meus downloads. Esse aqui é o arquivo. Ubuntu, a versão 64 bits.iso, tá? E aqui a Ubuntu, se eu vier na página inicial, ele já vai me dar orientações de como eu devo fazer a instalação dele dentro de uma mídia bootável. Como vocês podem ver aqui, ó, eu posso ver como gravar em um DVD e como criar
ele chama de stick, né? Stick USB, certo? E aí, eu tenho três opções, né? Se eu tiver em um computador que já tem Ubuntu, como eu faço isso? Se eu tiver em um computador que tem Windows, que é o meu caso, e um computador que tem macOS, tá? Que é o da Apple. Como eu estou com o computador Windows, eu vou utilizar essa opção aqui, né? Como que é o stick USB inicializável no Windows, tá? Clicando aqui, ele vai me dar todos os passos que eu vou precisar para fazer essa minha mídia de instalação bootável, tá? Lembrando que primeiramente eu tenho que baixar o meu arquivo .iso. Se vocês observarem aqui, tá? É um único arquivo, ele tem 2.8 GB aproximadamente, e ele é do tipo ISO, tá? E o Ubuntu ele é um pouco diferente, certo? Então ele já me dá aqui todos os passos que eu preciso seguir para fazer a preparação desse pendrive, ok? Então aqui ele diz o que eu vou poder fazer com esse pendrive, tá? Ele diz que eu posso instalar e atualizar o Ubuntu, testar, enfim, são as coisas que eu consigo fazer tendo essa mídia de instalação, tá? Então vou seguir aqui com o tutorial. E aí ele me dá os requisitos, o que eu preciso fazer para criar essa mídia de instalação. Primeiramente um pendrive, que tenha ao menos 4 GB ou mais, a Microsoft Windows XP ou posterior, ou seja, o sistema operacional Windows, né, instalado, eu tenho, e o Rufus, né, que é uma ferramenta para a criação desses dispositivos USB. Tá bom? E o arquivo ISO, ou seja, em resumo eu vou precisar de um pendrive, do sistema operacional Windows instalado, que é o meu caso, o Rufus, que é um programa que eu posso fazer o download, aqui está o site dele, e o arquivo .iso, que é esse aqui, tá? Já fiz o download do Rufus aqui, e agora eu vou mostrar como a gente pode criar esse pendrive, tá? Então pessoal, a gente já está aqui na parte da seleção USB, ok? E aí, bem simples, tá? Ele pede para que a gente lance o Rufus, né? Que é uma tradução bem literal, mas na verdade é só a gente abrir o software, tá? O Rufus. Então vou abrir ele aqui. Lembrando, né, que vai ser o programa para a gente fazer a gravação do pendrive, ok? Então, com esse programa aberto, a gente pode seguir o tutorial. É algo bem simples. Ele pede para que a gente insira também o pendrive. Já estou com o meu pendrive plugado aqui. Vocês podem observar aqui nessa parte. Ó. Ele já está até com o Ubuntu gravado, certo? E depois, basta que eu selecione qual é o dispositivo que eu vou utilizar para fazer essa gravação, tá? Essa daqui é a única opção, mas no tutorial eles dão esse alerta aqui que pode ter mais de um dispositivo plugado no seu computador. Então é interessante que você veja qual é o dispositivo correto, tudo bem? Então selecionando, continuando, ele pede para a gente selecionar o esquema de partição, né? Aqui ele só nos dá duas opções, que é não inicializável e esse FreeDOS. A gente vai marcar esse FreeDOS aqui, tá? Pode ser tanto ele como esse disco de imagem ISO. Porque não seria a opção não inicializável? A gente quer criar uma mídia inicializável, uma mídia que a gente consiga inicializar o computador a partir dela. Afinal, a gente vai inicializar o computador a partir dela para fazer a gravação do que está nessa mídia para o nosso computador, né? Nosso novo sistema operacional. Então, só para seguir o que o tutorial diz, vamos deixar aqui, tá? Lembrando, pode ser qualquer uma dessas duas opções. E depois, ele pede para que a gente selecione. É um tutorial bem detalhado. A próxima parte é selecionar o arquivo ISO, que vai ser esse aqui que está na minha área de trabalho, tá? Então, vindo aqui na opção selecionar, basta que eu selecione esse arquivo, ele vai abrir aqui a guia para eu procurar esse arquivo, certo? Seleciono ele e clico na opção abrir, tá? Então, feito isso, a gente pode avançar. Então, ele já nos diz aqui que para a gente selecionar, né, colocar o nome do volume,
que ele vai selecionar a partir automaticamente a partir do nome do arquivo ISO, tá? Isso aqui é interessante para que a gente para que tenha esse nomezinho aqui no pendrive, tá? Para que a gente já saiba do que trata esse pendrive quando a gente plugar. É uma forma da gente verificar se ele é o pendrive correto, tá? Então, feito isso, ele pede para a gente deixar essas outras opções aqui padrão, né, da forma que tá, e clicar na opção iniciar. Vão ter alguns avisos aqui, tá? Quando você estiver usando o Rufus pela primeira vez, ele vai ter essa opção de downloads iniciais, que simplesmente ele vai dizer que você precisa fazer alguns downloads adicionais para conseguir fazer a gravação de um pendrive, tá? Para mim não aparece porque eu já usei ele outra vez, então só vai aparecer quando for a primeira vez que você utilizar. E posteriormente vai ter essa opção aqui de escrever avisos, tá? É só algumas informações que ele dá, dizendo que é um arquivo ISO e pode ser gravado tanto em DVD como em pendrive. E a gente pode deixar nessa opção aqui de gravar no modo imagem ISO, né, que é o recomendado. Então, prosseguindo, né, tem outra opção que é outro aviso, que é falando que todos os dados do nosso pendrive eles vão ser perdidos, né? Então, esse vai ser um pendrive exclusivo para gravar o sistema operacional. Se houver algum arquivo pessoal dentro desse pendrive, o recomendado é que você faça o backup, né? Você salve esses arquivos em outro local, para que vocês possam fazer esse pendrive bootável, tá? Então, tenham atenção quanto a isso. É só isso que esse aviso está dizendo. Então, clica em OK, que é para a gente confirmar que ele pode ser formatado. Então, fazendo isso, ele já vai iniciar o processo. Aqui a gente tem os status, ele está formatando o pendrive. E depois de formatar, ele vai começar a fazer o processo de gravação, tá? Finalizou esse processo de gravação, esse status aqui ele vai estar completamente verde e avisando que está completo, tá? Feito isso, o que é essa opção cancelar vai se tornar a opção fechar. A gente pode fechar o Rufus e vai estar tudo finalizado, assim como a gente conseguiu finalizar o dispositivo Windows, tá? Então, bem simples, a gente só precisa de vídeo tutorial uma vez, duas vezes, a partir disso a gente já consegue usar esses programas de forma autônoma, tá? Então, são processos bem simples de se fazer. Então, pessoal, espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco da ideia do vídeo de hoje, tá? Basicamente, a gente criou duas mídias bootáveis, uma com sistema operacional Windows e outra com sistema operacional Linux, para fazer a formatação de um sistema operacional. Tudo bem? Não esqueçam que dúvidas vocês podem informar no link abaixo, tá? Deixem também sugestões, o que está faltando nos vídeos, o que tem que não é tão necessário, para a gente ir melhorando, tá? Lembre que esses vídeos são feitos para vocês e o objetivo é que vocês consigam compreender como a gente consegue fazer esses processos, ok? Se você tiver computador disponível em casa, pega um pendrive, tenta seguir os tutoriais que a gente fez aqui durante a aula, tá? Para que vocês possam ir se familiarizando com esses programas, arquivos ISO, etc. Então, não esqueçam, tá? Deixem suas dúvidas se existirem e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Valeu!